Olá, profs! Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de aulas. O ano letivo está começando, ou se você está assistindo esse vídeo depois, ao longo do ano também, né? A questão do planejamento das nossas aulas é sempre uma preocupação do professor, né? Como planejar com eficiência, como planejar uma aula que tende a dar certo, né? Claro, gente, que a gente precisa lembrar que nem sempre a gente está trabalhando com o fator humano, né? Seres humanos, jovens, adolescentes, então nem sempre aquilo que a gente planeja vai sair 100% como a gente imaginou, mas ainda assim o planejamento ele é parte essencial. Eu acredito, na verdade, que o planejamento ele é assim 80, 90% da nossa aula, quando a gente está planejado, quando a gente tem o material, quando a gente sabe o recurso que a gente vai utilizar, tudo flui de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês de uma maneira muito fácil também um guia com alguns passos para o planejamento, né? Sem desespero. Então, como que a gente planeja aulas? A gente está falando aqui de geografia, que é aquilo que eu falo mais, né? Mas claro que esse guia ele serve para qualquer outra disciplina também, não tem problema, né? Usar as ideias que estão aqui, mas os exemplos que a gente traz acabam sendo mais ligados aí à questão da geografia. Então, vamos lá, convido vocês a ficarem comigo aqui até o final. Bom, gente, então planejar as aulas costuma ser um desafio, né? E como eu já comentei, quando a gente tem uma abordagem simples, uma estrutura, né? Uma coisa assim, já sabendo os passos, né? Quando a gente já sabe o que a gente precisa fazer, a gente acaba fazendo isso de uma maneira muito mais descomplicada. E aí, nesse guia, eu vou utilizar com vocês a metodologia que eu criei, que é o método ECO. Né? Vocês vão ver que a gente vai falar dessas 3 etapas, vamos falar de mais algumas coisas também, claro, né? Mas essas 3 etapas são a estrutura básica de qualquer aula. Depois de muito tempo testando metodologias, tentando utilizar metodologias ativas na sala de aula e muitas vezes sem conseguir o retorno que eu gostaria, principalmente por trabalhar em escolas tradicionais, a partir do método ECO, eu consegui encontrar uma solução para esse meu problema, né? Imagino que seja um problema de vocês também. Querer inovar na sala de aula, querer utilizar metodologias diferentes, fazer aulas mais criativas, mas muitas vezes a gente acaba esbarrando lá na escola, nos alunos não entenderem, nos pais não entenderem o que a gente está fazendo. E o método ECO, então, ele veio para mostrar que é possível sim aliar metodologias ativas com o método mais tradicional de uma forma simples, seguindo a estrutura que eu criei, que eu pensei aqui. A gente consegue então, né, organizar uma aula super bem, super tranquila, didática, que os alunos vão engajar, vão se interessar, que vai utilizar metodologias ativas, mas não vai deixar o conteúdo de lado, tudo aquilo que a gente gostaria de ter em uma aula, tá? Então, a gente vai falar sobre o explorar, o construir e o orientar, criando aulas aqui cada vez mais produtivas. E o primeiro passo já é o objetivo de aprendizagem, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o método ECO, sobre as etapas ali, né? A gente precisa saber qual é o objetivo da nossa aula. Não adianta eu querer criar uma aula, um plano de aula, um planejamento de aula, sem saber o que eu quero atingir. Né? Então, o que eu quero? Essa é a pergunta básica que todo professor precisa fazer na hora de planejar. O que eu quero que meu aluno aprenda no fim dessa aula? Inclusive, a gente pode fazer um exercício no fim da aula perguntando para o aluno, e aí? Escrevam aí no caderno, pode ser, enfim, né? 2 coisas que vocês aprenderam nessa aula, ou uma coisa, a coisa mais importante que vocês aprenderam nessa aula. E aí você já consegue verificar se aquilo que tu planejou
tá de acordo com aquilo que o aluno aprendeu, né? Imagina que tu planejou lá uma aula sobre, sei lá, biomas, né? Tu quer que os alunos reconheçam os biomas do Brasil, né? Um objetivo super simples. E aí, lá no fim, tu pergunta, e aí, pessoal, o que vocês aprenderam? Preservação ambiental. Peraí, então alguma coisa não fechou, né? Se eu quero que eles reconheçam os biomas, a minha aula tem que ser pensada para que eles reconheçam os biomas e não para que eles aprendam sobre a questão ambiental. Claro que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então o objetivo ele tem que ser muito claro. Ele que vai guiar todo o nosso planejamento. É a partir do objetivo que a gente planeja a nossa aula, estabelece, né, aquilo que a gente vai fazer ao longo da aula. Então, coloquei, gente, aqui alguns exemplos, né? Vocês já devem estar carecas de saber, né, que falar de objetivo é usar um verbo, né? Então, reconhecer os impactos das mudanças climáticas no Brasil, compreender as principais características das projeções cartográficas. A gente está pensando em algo que a gente quer que o nosso aluno faça ao final da aula, que ele saiba fazer ou que ele consiga, enfim, né, ter feito aquela ação. Então, ele reconhece, ele compreende, ele consegue fazer aquilo que a gente estabeleceu, né? E aí é isso que vai dar o norte para a nossa aula, isso que vai garantir que tudo esteja alinhado, que tudo esteja dentro daquilo que a gente gostaria. Depois, gente, a gente precisa escolher o tema, né? Claro que para isso a gente vai provavelmente seguir aí uma ordem, né? Que a escola nos passa, o plano anual, alguns seguem o livro didático, uma apostila, enfim, né? Então a gente vai também ter essa lógica, e é bem importante no começo do ano a gente já fazer esse planejamento anual para saber, né, em qual ordem que a gente vai tratar dos conteúdos, né? Apesar de eu imaginar e acreditar que as coisas não são caixinhas separadas, a gente ainda assim precisa organizar isso para os alunos também terem uma sequência lógica, né? Então é importante a gente escolher o tema, de preferência a gente relacionar os temas com coisas da vida dos alunos, da realidade dos alunos. A gente consegue fazer isso em geografia com uma grande maioria dos temas, né? Então, quando a gente tratar de questões, por exemplo, aqui como a urbanização, o clima, tentar levar exemplos da vida real, da cidade onde a gente mora, de lugares que os alunos conheçam, lugares onde eles vivem, né? A questão do clima também, né? Sempre, vamos olhar, ó, como que está o tempo hoje? Mas isso é o tempo ou é o clima? Né? Fazer os alunos olharem para fora. Eu gosto muito, assim, de abrir as janelas da sala. Parece uma coisa que não tem muito sentido, mas faz muita diferença, viu? Abrir a janela da sala e fazer eles olharem lá fora, ou levar eles dar uma volta, levar eles verem o mundo, né? Eu acho que a geografia, ela tem muito a ver com isso. Então, tentar sempre escolher o tema e já pensar em algo que vá despertar a curiosidade dos alunos, vá levar para a realidade dos alunos, porque isso também faz muita diferença na hora deles, enfim, aprenderem aquele conteúdo, né? Relacionarem com a vida deles ajuda bastante. E aí, agora sim, a estrutura da aula com o método ECO, tá? Então, a gente vai estruturar aqui a partir da metodologia. E o primeiro passo, a primeira etapa, é explorar a curiosidade dos alunos. Então, a gente vai começar a aula sempre instigando, despertando essa curiosidade, fazendo os alunos falarem também aquilo que eles já sabem, aquilo que eles já conhecem, né? Então, a gente vai usar aqui uma imagem, um vídeo, algum dado importante, fazer uma pergunta instigante, né? Fazer com que os alunos, de fato, tenham vontade de aprender aquele conteúdo a seguir, tá? Então, é conectar o tema ao interesse dos alunos, fazer com que eles tenham a motivação de aprender. Coloquei aqui algum exemplo também, né? E aí a gente pode pensar em outros, né? Mas aqui, por exemplo, mostrar imagens de um antes e depois de um desmatamento, ou falar de um dado, né? Algo assim que impacte de fato a vida dos alunos. E aí, de novo, quanto mais próximo da realidade deles,
mais fácil deles impactarem com aquilo, né? Claro, gente, que nem todos os temas vão estar próximos aos alunos, isso vai depender da realidade da turma, isso vai depender do lugar onde eles vivem, do lugar onde a escola está, né? Se é uma escola pública, se é uma escola particular, a gente sabe que existem todas essas nuances, né? Mas, de uma maneira geral, pensar, né, nessa questão de estar próximo à realidade deles, tá? Eu gosto sempre de dar o exemplo, vou falar de cidade, falo da minha cidade, né? Vou pensar em, sei lá, planejamento urbano, eu trago isso para minha realidade. Quando eu penso em questão de sustentabilidade, bom, e o que a gente faz? A escola tem algum projeto? A cidade faz alguma coisa pensando nisso? Como que funciona isso no nosso entorno, né? Ao redor da gente, tá? Então, sempre buscar trazer o máximo para a realidade dos alunos. Depois de explorada a curiosidade, aí, gente, também é importante a gente conectar aquilo que os alunos trouxeram, aquilo que os alunos já sabem também, né? A gente começa, então, a construir o conhecimento. E aí a gente aprofunda o tema, a gente entra aqui em discussões mais práticas, né? A exposição do conteúdo de fato, a explicação, e principalmente a questão da prática, tá, gente? Então, o construir o conhecimento, ele vai ter a ver com o aluno colocar a mão na massa. Então, a gente vai aqui utilizar o máximo possível de ferramentas para que o aluno construa algo, tá? Então, pode ser uma maquete, pode ser um protótipo. Quanto mais atividades práticas eu conseguir propor para os alunos, e aí, gente, também, assim, não precisa pensar que essas atividades são muito difíceis ou muito, né? São coisas simples mesmo, mas que o aluno precisa pensar, fazer algo. É isso que é o mais importante. Então, a grande questão aqui é a gente não entregar tudo pronto para o aluno, né? Sabe aquele texto que tem as perguntas e que as perguntas estão até na ordem do texto, assim? Não é isso que a gente quer nesse método, né? A gente quer que o aluno tenha que pensar, tenha que criar coisas, tenha que fazer coisas, tá? Então, aqui, algumas ideias, né? Trabalhar com análises, né? De dados, trabalhar aqui, por exemplo, né? Com a questão das mudanças climáticas, né? Pedir para os alunos analisarem algo relacionado a isso, analisarem uma notícia, criarem um projeto de alguma coisa, né? E aqui, quanto mais ferramentas visuais a gente utilizar, melhor, né? Então, mapas interativos, vídeos, gráficos, mostrar para os alunos, né, como ler o mapa, como ler o gráfico, como entender aquilo que o mundo mostra. Porque a gente está o tempo inteiro cercado dessas coisas, né? Se a gente assiste um telejornal, se a gente lê um jornal, lê uma revista, esses dados, eles aparecem e muitas vezes os nossos alunos não conseguem nem ler esses dados, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Fazer eles praticarem essas coisas para que lá no futuro eles consigam se virar, né? Entender o mundo ao redor deles de fato, que, na minha visão, é a questão mais importante aqui da geografia, né? Entender o mundo onde a gente vive e o que a gente está fazendo com esse mundo, né? E aí, gente, o terceiro passo é o orientar. E aí, aqui eu quero fazer já um adendo bem importante, eu até deixei aqui maior essa parte, né? Para a gente pensar que muitas vezes, quando a gente procura usar metodologias ativas na nossa sala de aula, a gente é visto como o professor que não quer dar aula, o professor que vai ficar ali sem fazer nada e o aluno vai estar fazendo, então tu não está dando aula. Porque na nossa visão de escola, né, o dar aula, e eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, vou usá-lo porque é o que a gente conhece, né? Mas a questão do professor estar ali é explicar o conteúdo, é o professor que é o centro da aula, né? E aqui no método e na metodologia ativa, o professor não pode ser o centro, o aluno é o centro, é o aluno que está construindo o seu conhecimento, né? Mas isso não significa que
está fazendo nada. Então, é muito importante a gente deixar bem claro isso, que o papel do professor, nesse caso, é o de orientador, mediador do conhecimento. A gente vai fazer uma curadoria, a gente vai orientar, a gente vai propor coisas, a gente vai levantar problemas para que os alunos solucionem, né? É claro, gente, que aqui dentro do método, eu não excluo a questão da aula expositiva, a questão da gente levar o conteúdo para o aluno, né? A gente só faz isso de uma maneira um pouco diferente. Quem conhece o método, né? Quem faz parte lá do nosso método sabe como isso funciona melhor, né? Mas não podemos deixar de falar dessa questão do professor como orientador, tá? Isso é bastante importante. E aí, então, a gente vai mediar, né? A gente vai ajudar os alunos a consolidarem aquele aprendizado, vai fazer eles refletirem sobre o que eles fizeram, né? Então, é muito importante aqui a gente ter, por exemplo, na hora da avaliação, uma avaliação direta, né? Não adianta a gente dizer trabalho estava mais ou menos. Não, mas peraí, o que não estava bom, né? Apontar os erros, apontar. Eu sei que muitas vezes isso é um trabalho que é um pouco mais complexo, mas a gente pode criar ferramentas para isso. Criar rubricas de avaliação, ter ali já os parâmetros. Isso é muito importante, inclusive, da gente mostrar para os nossos alunos, né? E a questão da avaliação do aluno da nossa aula também, a autoavaliação. Então, como eu falei lá no começo, né? Eu tenho lá o objetivo da aula. No fim da aula, uma coisa muito simples que eu posso fazer é perguntar para os alunos: quero que vocês escrevam ou me falem, enfim, cada um tem aí a sua maneira de trabalhar, que gosta mais. A coisa mais marcante que ficou dessa aula, ou 3 coisas que vocês aprenderam nessa aula. Então, são coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença para a gente entender e estar sempre avaliando tanto o nosso processo quanto o aluno, né? Então, essa avaliação ela tem que ser constante, a autoavaliação do aluno, né? O que ele fez, o que ele aprendeu, e a avaliação do professor também, né? Sempre pedir feedback para os alunos, tá? Então, discussões aqui são muito válidas, né? Revisar rapidamente, utilizar perguntas, fazer um resumo colaborativo, coisas que façam a gente entender o que os alunos aprenderam e mediar de alguma forma esse conhecimento, tá? Então, como mediador, a gente ajuda o aluno a fazer as conexões, né? A gente ajuda o aluno a entender, mas é por isso que eu fiz isso, por isso que a prática foi essa, por isso que a gente pensou antes aquilo e depois conectou com essa prática, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, fechar aquele conteúdo de alguma maneira para que o aluno, de fato, entenda e também entender se ele entendeu, né? Apesar do trocadilho aqui, né? A gente conseguir verificar se o aluno aprendeu aquilo que a gente gostaria que ele tivesse aprendido, aquilo que a gente propôs lá no objetivo da aula. Tá? Desculpa, gente. Aí, voltando. Então, gente, depois disso, eu coloco aqui mais 2 passos que eu considero importantes, né? Que é planejar atividades e ter recursos prontos, né? Então, quanto mais a gente tem esses recursos, quanto mais atividades práticas a gente consegue colocar no meio da nossa aula, a gente vai estar, de alguma forma, favorecendo o aprendizado do aluno, né? Então, que a gente tenha sempre dentro do nosso planejamento, né, atividades que sejam engajantes, atividades que estimulem o aluno, né? Coisas simples às vezes, tá? A grande maioria das vezes são coisas simples. É claro que um ou outro projeto vai ser mais complexo, né? A gente gosta, inclusive, que isso aconteça, eu pelo menos gosto, né? Mas é fazer um quiz, é usar um mapa interativo, é pedir para o aluno
fazer um desenho, gente, coisas assim, sabe? Um estudo de caso, uma discussão, um debate, né? Mas ter essas atividades planejadas já de antemão é muito importante, né? Atividades sempre, gente, que façam o aluno colocar a mão na massa, tá? Então, tentar fazer com que o aluno tenha essa experiência de criar algo, de pensar em algo e não simplesmente estar respondendo uma pergunta que a resposta é muito fácil e está ali no texto, né? Então, é fazer o aluno, de fato, pensar, tá? E como que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples, mais fácil, tendo recursos prontos, né? Então, quanto mais a gente tiver organizado, né, a questão aqui do nosso banco de atividades, os links que a gente utiliza. Então, eu sempre utilizo o Kahoot, eu sempre utilizo o Google Earth. Claro, tem umas coisas que são simples da gente buscar, né? Mas ter esses links organizados, ter essas ferramentas organizadas, os vídeos que nós vamos utilizar. A gente tem muitas ferramentas hoje, que nos permitem fazer essa organização, né? Então, quanto mais a gente tiver isso organizado, mais fácil fica na hora da gente planejar a nossa aula. De preferência, gente, organizar isso por temas, por conteúdos, né? Ter, assim, realmente bem colocado isso lá nos nossos, enfim, quem organiza no computador, provavelmente, em pastas organizadas, em pastas separadas, facilita demais, né? Na hora da execução do planejamento, na hora da execução das atividades. E aí eu quero aproveitar para mostrar para vocês a facilidade que é acessar o nosso site, o Geografia e Companhia, e ter acesso a muitos recursos já prontos para utilizar. Então, a gente tem aqui recursos para todas as séries de geografia, algumas coisas também de projeto de vida, de outras disciplinas que, enfim, né, são afins aqui, né? Mas são recursos prontos, fáceis de usar, é só acessar, imprimir e utilizar, deixar guardado aí no seu banco de atividades, né? A partir da compra, vocês recebem essa atividade em PDF e ela vai estar disponível para vocês para sempre, né? Então, é um recurso muito legal, é uma maneira muito fácil de ter atividades sempre prontas, atividades que são pensadas com metodologias ativas, né? Que vão facilitar muito a vida de vocês, que vão compor esse banco de atividades de vocês e facilitar com certeza na hora do planejamento da aula de geografia. Gente, uma dica extra, então, muito importante, né, que já falamos também, mas é usar temas atuais também, né? Então, a gente sabe que a geografia, ela está conectada com o nosso dia a dia, a gente fala muito, né, de mudança climática, de questão de geopolítica, e tudo isso aparece o tempo inteiro nas notícias, né? Então, tentar ao máximo trabalhar com isso, trabalhar com notícias atuais, levar reportagens, falar das mudanças climáticas. Eu gosto muito de utilizar vídeos de reportagens, né? Então, vídeos de alguns sites de notícia mesmo, de repórteres que estão pensando nessas questões atuais. Isso ajuda muito o aluno a entender o mundo onde ele vive, conectar e entender que a geografia faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Então, gente, para planejar sem estresse, seguir esses passos, seguir essa estrutura, né? Quanto mais vocês tiverem dentro da estrutura, mais simples vai ficar. Quanto mais vocês se fazerem, né, essa estrutura, fazer parte aí do planejamento de vocês, com certeza mais fácil vai ficar. Espero que vocês consigam transformar suas aulas a partir das ideias que eu trago aqui. E fica o convite também para vocês conhecerem mais do método ECO, né? É uma maneira muito fácil de
ter essa estrutura da aula pronta lá. Eu entrego para vocês de uma maneira bem sistemática todos os passos, além de uma série de documentos já prontos para facilitar aí a vida de vocês dentro dessa ideia, tá? Eu vou deixar linkado aqui tanto o nosso site de atividades de recursos quanto o método ECO para vocês conhecerem mais. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês e compartilhem com outros professores que também querem transformar a sua sala de aula. Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.